aquele pau dessa barata, Youngers! Está no ar o nosso, antes da bandeirada Fórmula 1, Grande Prêmio da Holanda. Que classificação espetacular que tivemos com a pole arrebatadora, matadora de Lando Norris com 1.9.673. E é promessa de corridaça amanhã. E estou aqui na companhia deles, meus caros amigos, Fabrício Vieira Peixoto e Gili. Boa noite, meus caros Youngers. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gil. Boa noite a todos os telespectadores aqui do Young Racers. Boa noite a todos. Bom, vamos falar de Fórmula 1, porque graças a Deus o Summer Break acabou, voltamos das férias de verão, que na verdade, né, o Young Racers não parou. A gente demos uma mini paradinha aí durante uma semana, depois voltamos aí à nossa programação normal. E, pessoal, o Young Racers News ele volta a partir dessa semana. Bom, a gente tem muita coisa para falar, vamos falar aí de velocidade para o nosso pessoal. Gil, boa noite. Boa noite a todos os youngers do nosso Brasil. Boa noite, Matheus, Fabrício aí, competentes e profissionais na área do jornalismo automobilístico. Hoje a gente vai estar falando sobre o quali, o TL3 aí, o azar das Williams. É isso aí. Vai lá, Matheus. Bom, meus caros amigos, eu quero começar perguntando aqui para vocês quais foram os destaques positivos e negativos da classificação para o Grande Prêmio da Holanda. Começo com Fabrício. Destaque positivo da classificação sem dúvidas, McLarens, Red Bulls e vou colocar Sérgio Pérez aqui como destaque positivo. Destaque negativo vai sem dúvidas para as duas Williams, para Lewis Hamilton e para Carlos Sainz, que deixaram muito a dever nesse final de semana. Lembrando que o Hamilton foi punido, Sainz continuou na dele e as Williams, uma nem chegou a participar, o Sargent, não dá para defender o Sargent. Agora, Matheus, roubei teu bordão, sem querer querendo, mas não dá para defender o Sargent, né? O Matheus falava que não dá para defender o Pérez, agora ó, você pode fazer o favor de defender o Pérez, viu, Matheus? Não dá para defender o Sargent. E olha, o nosso amigo Albon foi desclassificado aí, infelizmente. E esse final de semana era um final de semana de muita importância para a Williams, porque eles precisariam trazer aí as atualizações, trouxeram, um carro bateu, o outro foi desclassificado e vai ter que largar de último. Não tem jeito, primeiro que a gente nem sabe se o Sargent vai largar amanhã, porque no TL3 o carro pegou fogo, mas é isso. Gil, vai lá. Pois é, o destaque positivo foram, primeiro, McLaren, que estava muito bem, o circuito casou muito bem com eles, chegam como favoritos, porque já provaram que no circuito húngaro, que é um circuito mais ou menos semelhante ao de Zandvoort, né? E estão andando muito bem, né? Ainda mais temperatura alta. Aston Martin também, principalmente com o Stroll, né? O herdeiro da casa, andou muito bem, guiou de uma maneira incrível à frente do Alonso, novamente. Pérez também, né? Que finalmente não terminou na brita, ou não escorregou, ou não errou, não ficou no Q1, que digo. E o destaque negativo é Lewis Hamilton, que não fez uma boa classificação e ainda teve o azar de ter o Checo Pérez atrás dele. Não foi porque ele quis atrapalhar, foi simplesmente por... Ele deu espaço sim, mas mesmo assim foi debilitado pontos, então não teve como passar pano. E sim, o Williams também, negativo demais da conta. O Williams que já está em uma situação caótica, uma crise absurda, e mais acontece isso os dois carros, né? Um bate, pega fogo, não larga, e o outro é desclassificado, né? Complexa a situação. É isso aí. Bom, meus caros amigos, qual foi o piloto que surpreendeu no classificatório?
Verstappen e Pérez. Verstappen porque conseguiu uma segunda posição e acredito que amanhã ele vai passar o Norris na primeira curva. E Pérez porque pela primeira vez em muito tempo foi por Q3. E não tem mais nada, pode prosseguir. Pois é, destaque positivo, por incrível que pareça, vai para o Pérez, né? Mas uma medalha de lata enferrujada para ele. Eu não vou dizer, foi Nossa, grande lata coisa. enferrujada, seu É, felicidade. nem bronze eu dou para ele, de lata. Então, e também Lance Stroll, como eu falei ainda agora. É isso aí, Matheus. Eu quero entrar numa questão que vocês acabaram de mencionar, sobre o Hamilton e o Carlos Sainz. Porque a pergunta é, por que Lewis Hamilton e Carlos Sainz ficaram devendo na classificação? Vai lá, Gil. Então, eu gosto de ser um dos primeiros porque, tipo, eu tenho o acesso às telemetrias, né? Como vocês sabem, o garoto da tecnologia. Pois é, o Hamilton, ele teve o azar de errar numa estolada. E aquela estolada tirou milésimos preciosos dele, porque os tempos estavam muito equiparados. Então, qualquer erro que você desse, qualquer escorregada, aí era perca de tempo na hora. E lá na frente não tinha como compensar. Mesma coisa aconteceu com o Sainz. O Sainz errou muito numa curva lá que eu não lembro qual foi. Ele saiu muito de traseira, ele não tinha muita aderência. Até porque também a pista. Oi? Curva. Aquela lá. Como? Isso. Você viu que ele estava saindo muito de traseira ali, né? Perdia muita aderência. Com o Hamilton não aconteceu isso. Aconteceu em outra curva que eu também não lembro qual foi. E ele passou na zebra, o assoalho deu uma estolada, e aí é perca de tempo na certa. Desculpa te interromper, Gil. O Hamilton escapou de traseira na curva Cumo, que é na entrada da curva Cumo. Pode prosseguir. Pronto. Então, é isso aí a questão, porque como o circuito ele é pequeno, muito travado, qualquer erro que você puder evitar é tempo menos gasto, né? E não foi o caso deles. Os outros pilotos não, eles acertaram e deram certo. Até o Verstappen correu risco, porque a pista não estava evoluída também, ele deu as suas escorregadas, deu as suas tiradas de pé, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo para ele. Então, o motivo do Sainz e do Hamilton não terem evoluído para o Q3 foi justamente esse. Erraram na última tentativa, somente. Porque tinha um carro para fazer E além valer. disso, né, ô Gil, eu concordo com você, além disso, o Sainz, na hora que passaram, que eliminaram o Sainz, ele estava em 10º. Então, por isso também eliminaram ele. Agora, o Hamilton, se não fosse os erros, ele estaria no Q3. E o pior de tudo é que é essa penalização também que Que veio. é E outra essa coisa, penalização. o E é, Carlos Sainz, no TL2, acho que foi no 2, né? O câmbio quebrou e ele não teve como desenvolver muito do treino, não teve como extrair informação nem nada. Então, esse também é uma rasteira que ele levou aí. sim. Bom, meus caros, eu concordo com vocês assim embaixo. Posso dar uma opinadinha aqui, Fabrício? Vamos lá. Esses erros foram capitais para mim. Esses erros tanto do Sainz e tanto do Leclerc, fiz essa pergunta porque eu observei muito. Eu estava vendo a classificação e estava, sabe, esses errinhos pesou, sabe? Essa traseiradinha na curva, que é uma curva rápida, que projeta para a Aerolandike, e esse errinho pesou muito para os dois. Bom, meus caros, vamos passar para a próxima pergunta aqui, que é uma pergunta importante, que é sobre Max Emilian Verstappen. A segunda posição de Max Verstappen pode ser considerada surpreendente na classificação e como vocês analisam a classificação de Sérgio Pérez? Posso começar, Gil? Sim, por favor. Bom, analisando Verstappen,
na casa dele, do jeito, sendo ele o maior vencedor, o maior pole, né, da atualidade, porque desde que Zandvoort voltou ao calendário em 2021, ele venceu nos 3 últimos anos, então 21, 22, 23. E pode vencer amanhã? Pode, ele vai largar em segundo, e o Norris é um pé atrás em largada, é um piloto ruim em largada, ele não tem largadas tão boas assim. Então, a McLaren pode perder a corrida amanhã por conta da largada. O Norris, acredito que ele que ele possa, né, se recuperar ali. Verstappen, eu acredito que vença. E a classificação do Pérez foi uma classificação muito boa. Na minha opinião, foi uma classificação boa, porque um piloto como o Pérez, que estava com o urubu em cima dele, que estava com uma pressão enorme, e mostrar os resultados que ele mostrou hoje, uma quinta posição, é muito bom. E mostra que ele voltou melhor dessas férias aí. Gil. Pois é, como analiso, enfim, o Verstappen consegue extrair sempre o melhor de um carro. E apesar de não ter ido muito bem no começo, pois a pista ainda estava. Depois das chuvas que deram, parece que foi limpando um pouco, teve que emborrachar novamente. Ele se deu até bem. E o Pérez não errou. Esse é o ponto crucial, que na minha opinião, fez muito peso para ele. Justamente não ter errado. Porque a pista está muito próxima do muro. Então qualquer erro pode ser eliminação na certa. E também, essa questão que você falou, de estar correndo em casa, não sei se para ele é uma pressão ou se é eita, eu vou mostrar para esse povo que eu sou o cara. Vai depender da perspectiva do Verstappen, eu não sei bem, né? Mas eu correndo em casa, eu sentiria pressão sim, porque eu cedo faço a pressão. Tá? Mas enfim. E essa questão aí que você falou também na McLaren, ó, não é somente por conta da largada ruim que eles perderiam, não. A estratégia também, viu? Sim, é isso aí. Matheus, vai lá. Perdão, peço perdão aqui, Yannis. Olha, eu tenho uma pergunta, a próxima pergunta, que é hiper importante, que é sobre a Ferrari. Como vocês analisam a classificação da Ferrari em Zandvoort? Também distintas, hein? Classificações completamente distintas. Olha, eu tô com os tempos abertos aqui no computador. Leclerc esperava isso mesmo, na sexta posição dele. Agora o Sainz está devendo muito. Leclerc ficou ali considerável, mas o Sainz hoje, ok, também por ele não ter treinado no TL2, isso pesa, mas para mim, Sainz deixou a desejar hoje. Hoje o Sainz deixou a desejar. Agora o Leclerc já fez o que se esperava. Uma sexta posição. Eu não viria a Ferrari em terceiro, quarto. Não consigo ver a Ferrari em terceiro e quarto na corrida de amanhã. Vejo a Ferrari em sexto, em décimo, sexto, sétimo, sexto e oitavo. Ok, dependendo do que vai acontecer amanhã, a gente pode ver eles até em P3 e P4, ou P4 e P5. Mas esquece. Ferrari vai ter, o Sainz principalmente vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Agora, o Leclerc, se não cometer erros em conjunto com a Ferrari, ele tá ali na posição dele. Vai lá, Gil, Pois é, então, se você não for contar o erro que o Sainz teve naquelas escapadas, os tempos dele, os gráficos de tempos dele estavam muito iguais. O comparativo de modo motor, os specs e tudo, temperatura de pneus, instinto de janela e tudo mais, estavam muito parecidos. A única coisa que fez o Sainz decair foi justamente o erro no finalzinho, assim, na última tentativa. Mas Leclerc, cara, tanto Leclerc quanto o Russell, é um abismo muito grande para a McLaren, cara. Tá
mais de um segundo de diferença ali, usaram a potência da bateria quase que inteira. Agora, isso pode comprometer a confiabilidade, se utilizaram força total de turbo. Mas, enfim, não vem ao caso. Realmente, a Ferrari, no ritmo de classificação, ainda continua ruim. No ritmo de corrida é até legal, porém, ainda não está 100% acertado. É isso aí. Ainda sobre, só para fechar aqui o assunto Ferrari, o porquê que a Ferrari está oscilando, alternando bons, maus momentos. Eu queria saber um pouco de vocês, porque me parece que a Ferrari ainda, pacote de atualizações que ela trouxe na primeira fase do campeonato, parece que não casou, não funcionou. O porquê que ela está oscilando? Perdão. Aí que está o erro. Porque esse pacote de atualizações foi onde a Ferrari se perdeu. Porque, pô, primeiro que os pilotos, os dois, Sainz e Leclerc, não sabiam, não se encaixaram com esse pacote e a Ferrari está meses atrás de Red Bull, de McLaren e de Mercedes. E agora, essa nova atualização que eles vão trazer em Monza, eu acredito que vai mudar alguma coisa. Mas vamos ver. Ainda vai ter essa corrida, mas se continuarem do jeito que tá, isso aí vai afetar até o ano que vem, viu? Gílio. Pode falar, Gil. Pois é, meu nobre. Então, tenho dois não, acho que é mais de um, né? Mais de dois, né, no caso. Inclusive, se o Arcuri estivesse aqui, ele falaria algo semelhante. Primeira coisa, essa questão dos specs, do Evo, da atualização, a Ferrari prometeu durante o ano 3 grandes atualizações. As outras atualizações vão ser por pequenos acertos, pequenas atualizações. As grandes vai ser as de peso. E a segunda é agora, que vai ser em Monza. A primeira foi lá em Emília-Romagna. A de Emília-Romagna até funcionou, mas só para aquele tipo de corrida específico. Porque o carro do Leclerc, por exemplo, que estava brigando pelas primeiras posições, em determinados trechos, era o mais rápido dos carros. Mais rápido que Red Bull e Lando Norris. Mas, claro, os tempos falam isso, né? Mas ocorreu um problema que é muito sério, muito grave, que sim, Fabrício, pode sim dar problema lá para 25. O Henrique Cardelli saiu justamente por causa disso. Foi encontrado dano no chassi. Foi encontrado um problema a qual o capital que eles recebem ao longo da temporada não vai ser suficiente para suprir. Então vai ter que ser trabalhado isso juntamente com o novo engenheiro que vai chegar de chassi, que é aquele lá que foi da Mercedes, vai entrar a partir de outubro e vai tentar resolver de alguma maneira, tentar sanar de algum jeito esse problema de chassi que sim tira desempenho. O carro não é feito somente de motor, câmbio e carenagem para aerodinâmica, assoalho. O chassi sim é super importante, principalmente com esse modelo de suspensão diferenciado que eles têm, né? Mas claro, só para a parte de trás. E também, né, o carro da Ferrari evoluiu contra si mesmo, não contra a McLaren, contra a Red Bull. A McLaren não, a McLaren ela deu um tiro muito certeiro. Ela ganhou mais de um segundo com as atualizações. Isso é muita coisa, é considerável e eu tenho que tirar o chapéu para isso. É isso aí. Peço perdão, Yangues. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão da Alpine. Como vocês estão vendo? Se vocês estão vendo uma evolução da equipe Alpine ou descenso da equipe da Alpine? Vai lá, Gil. Bom, então, vamos lá, né? Na minha opinião, eu vejo ela ainda perdida, tá? Principalmente por causa do Bria. O Bria lá tá meio
Tá meio cheio de coisa, meio cheio de razão, apesar dele não ter muito poder de veto na equipe. Agora, tem uma coisa, eles não se ajudam. Eles não estão como uma equipe de verdade. Eles ainda sim, tem sim uma divisão lá dentro. Agora, specs, a depender do circuito, vai funcionar. Alguns circuitos, eles vão estar bem, se manter a configuração desse carro atual. Agora, a evolução, ela tem, mas é especificamente em alguns lugares. Não é como o carro da McLaren, por exemplo, que vai bem em todos os circuitos. Por exemplo, o carro da Haas. O carro da Haas está muito mais equilibrado para todos os tipos de circuito, apesar de ser categoria B. Sabe? Diferente do da Alpine. O da Alpine pontuamos em uma corrida. Nas últimas 3, que são circuitos totalmente diferentes, a gente não pontua nada, a gente fica lá atrás. Aí na próxima, que é a 4ª, a gente tem uma pontuação legal, e nas outras 4 que vem, a gente decai. Ele fica, é uma escada que oscila muitíssimo. Entendeu? Diferente da Haas, que ela tem uma linha muito mais linear. Então ela ainda está perdida assim. Ela não tem um carro que é assertivo para todos os tipos de circuito. E infelizmente, os patrocinadores, o pessoal aí já está por aqui com eles, inclusive. Bom, essa questão da Alpine, eu concordo plenamente com você, Gil, só que eu quero complementar mais algumas coisas. Eu acho que o Matheus fez até essa pergunta por conta da liderança do Gasly no TL3. Posso estar enganado? Posso. Mas, enfim, eu vejo que a Alpine continua na mesma situação, continua na mesma corda bamba. Eles pontuam eles pontuaram no Japão, não pontuaram na China, não pontuaram no Canadá, não pontuaram. Eu tô dando exemplo, tá? Vamos lá, eles pontuaram no Japão, eles não pontuaram na China, não pontuaram em Miami, só pontuaram na Emília-Romanha. Então, eu tô lembrando que aquilo ali eu estou dando um exemplo. A Alpine, ela tá nessa situação ainda, ela tá nessa corda bamba ainda. E vai ser resolvida para esse ano? Não. Não vai ser resolvida para esse ano. Esse ano eu acho que a Alpine, se a Williams não melhorar, continua sendo a 8ª força do grid. Continua sendo a 8ª força. E vamos ver ano que vem, porque ano que vem eles vão estar recebendo um Jack Doohan, que vai vir com a faca nos dentes. Fabrício fez essa pergunta mesmo. Foi de provocação ao mesmo tempo, porque a Alpine, eu vejo que a Alpine tá tentando. Não amo a Alpine nada. Não amo nada. Esquece essa. Não. Eu não amo a Alpine de jeito nenhum. Você me fez até perder o prumo aqui. Mas, enfim, eu considero que a Alpine, com a saída do Bruno Flamini, estava no caminho certo, só que ela se perdeu. É isso aí. E isso quem disse é o fã número 1 da Alpine. Não, nada disso. Vamos lá, meus caros. O que podemos esperar para a corrida de amanhã em Zandvoort, na Holanda? Meus caros, a primeira curva vai ficar pequena. São só apenas 235 metros até a primeira curva. Eu começo essa última pergunta com você, Gui. Pois é, meus nobres. Então, o que eu espero? Na verdade, o Norris ele não vai bem na largada. Então, se ele ficar mais ou menos meio carro, se retardando a freada, pode dividir a curva lá, mas eu não sei se alguém vai sair vivo disso. E quem vem atrás e vinha com fome, vai se enroscar no meio disso, se quiser jantar, vai ser meio que derrubado. E eu espero, claro, como diria o Reginaldo Leme, no próprio circuito de Zandvoort, o caos. Mas não tanto assim. Como o circuito é travado, eu acho que se houver alguém dando chega para lá no outro, pode ser um negócio que não dê muito bom não, né? Mas enfim, mas a gente quer isso mesmo, quer safety car, quer embaralhar tudo, e as equipes, inclusive, lá de trás agradecem muito. Você vê que a chuva colocou os carros lá de trás, lá na frente. E é isso aí, eu quero que
haja briga mesmo, ali é justamente para eles se degladiarem com respeito, e que seja uma corrida muito interessante e que tenha muita alternância, inclusive. Porque a Bélgica, a gente viu um vislumbre disso. E agora na Holanda, que os tempos também estão muito próximos, quero ver de novo. Bom, eu espero uma corrida muito disputada, com vencedor inédito, ou com um vencedor que já venceu nos 3 últimos anos, que pode até bater o recorde. E eu acho que o Norris, ele vai. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o Norris amanhã, na primeira curva, ele vai largar mal. Só isso que eu posso dizer. Bom, vai lá, Matheus. Bom, meus caros Youngers do Brasil, estamos encerrando antes da bandeirada. E amanhã teremos o quê, meu caro amigo Fabrício? Amanhã tem o meu, o seu, o nosso Depois da Bandeirada Fórmula 1, onde a gente vai falar sobre a corrida e o grande prêmio meu pai, da Holanda. O grande prêmio da Holanda. Eu ia falar Austrália, depois ia falar Hungria, depois ia falar Holanda. O grande prêmio da Holanda. Amanhã tem Depois da Bandeirada Fórmula 1 com o grande prêmio da Holanda, comigo, com o Matheus e com o Gil. Pessoal, uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Gil. Até amanhã. Tchau, tchau.